Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o espelho côncavo e como se dá a formação de imagem nesse tipo de espelho. Aproveitem a aula e bons estudos! Temos aqui então a representação de um espelho esférico côncavo e vamos demonstrar algumas de suas propriedades. A letra C é exatamente o centro do espelho, nós chamamos de centro de curvatura ou o raio do espelho. Está aqui exatamente no centro, entre qualquer extremidade do espelho. A letra F, ela representa o foco do espelho, né? O foco é onde as imagens, quando elas são incendidas no espelho esférico, elas refletem passando sempre pelo foco. Então, toda imagem que incide paralelamente ao eixo principal, ela reflete passando pelo foco. E o foco é exatamente a metade do centro de curvatura. Então, a medida do foco é o centro de curvatura dividido por 2. Vértice do espelho é onde o eixo principal encontra a superfície do espelho. Então, olha só, vértice é onde o eixo principal, né, encontra a superfície do espelho. Eixo principal é o eixo que está no centro do espelho. Esse eixo ele divide o espelho em duas partes, né, iguais, em dois semicírculos. Okay? Uma relação importante é que toda imagem que se forma na frente do espelho, que se forma desse lado do espelho, nós chamamos de imagem real. Então, olha, se formou desse lado, em frente ao espelho, ela tem por denominação uma imagem real. E toda imagem que se forma atrás do espelho, seria nesse lado aqui, olha, nessa parte, né, a parte externa do espelho, nós chamamos de imagem virtual. Temos alguns casos de formação de imagem. Nesse caso 1, nós vamos observar quando o objeto está antes do centro de curvatura. Então, nós temos aqui o centro de curvatura, nós temos o foco do espelho e o vértice. O objeto está posicionado antes do centro de curvatura. Então, olha só, o raio vai incidir paralelamente ao eixo principal, né? Então, essa setinha azul aqui é o raio incidente, e quando ele refletir, olha o que acontece, ele vai passar pelo foco. Então, ele vai incidir aqui paralelamente ao eixo principal e vai refletir pelo foco. Uma outra forma que nós temos de raio incidente é ele entrando pelo foco. Esse caso aqui, olha só, ele passa aqui pelo objeto e vai incidir nesse espelho, passando pelo foco. Nesse caso, quando ele incide pelo foco, a sua reflexão é paralela ao eixo principal. Então, ele entra pelo eixo principal, pelo foco, aliás, ele entra pelo foco e sai pelo eixo principal. Aonde que vai ficar a imagem? A imagem vai ficar exatamente no ponto de intersecção entre esses dois raios refletidos. Olha só, esse raio é o raio refletido do raio incidente paralelo ao eixo principal, e esse raio é o incidido, é o refletido do raio incidente que passou pelo foco. Então, o objeto ele vai ficar exatamente na interceptação, né, quando eles se interceptam, os dois eixos de reflexão. Então, temos algumas características dessa imagem, olha só. Ela é uma imagem real, ou seja, ela é formada aqui na frente do espelho, então observem que ela está na frente do espelho, ela é uma imagem real. Ela também é invertida em relação ao objeto, né? Quem já não olhou para uma colher e se viu de ponta cabeça. Então é isso que acontece, olha, a imagem ela é invertida em relação ao objeto. E ela é menor que o objeto, olha aqui nós temos o objeto um tamanho bem maior do que a imagem. Então, olha, se o objeto estiver antes do centro de curvatura, a sua imagem ela vai ser real, porque ela vai se formar desse lado do espelho, invertida em relação ao objeto. Observem que aqui o objeto está no sentido ascendente, a imagem no sentido descendente, e ela é menor do que o objeto. O caso 2, ele diz que o objeto está sobre o centro de curvatura. Então, nós temos aqui o centro de curvatura e o foco. E o objeto está posicionado aqui sobre o centro de curvatura. Fazendo esse raio incidir, né, paralelamente ao eixo principal, a sua reflexão também se dará pelo foco. Olha só, ele vai incidir paralelamente ao eixo principal e vai refletir pelo foco. Uma outra posição que nós temos aqui é o raio que vai passar pelo foco, né, como já vimos no caso anterior. Então, ele vai
incidir aqui pelo foco e vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então, olha só, quando ele entra paralelamente ao eixo principal, né, a sua reflexão se dá passando pelo foco. Quando a sua incidência é pelo foco, a sua reflexão se dá passando paralelamente ao eixo principal. Agora, como que vai ser formada essa imagem? Olha só, lembre-se que o ponto de intersecção dos dois raios refletidos é onde vai ficar a nossa imagem, a imagem desse objeto projetado sobre o centro de curvatura. Esse tem algumas características diferentes do primeiro caso, naturalmente. Então, essas características, primeiro, real, formada na frente do espelho. Então, essa característica é a mesma, né? Está aqui do mesmo lado do objeto, em frente ao espelho, então ela é uma imagem real. Invertida em relação ao objeto, observe objeto ascendente, imagem descendente. E do mesmo tamanho do objeto. Olha só, se aí o objeto estiver sobre o centro de curvatura, ele vai conjugar uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Temos aqui o terceiro caso, quando o objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco. Aqui nós temos centro de curvatura, temos o foco, o objeto está entre esses dois pontos, ok? Então, olha só, ele vai, mesma situação, ele vai incidir aqui, o raio de luz vai incidir paralelamente ao eixo principal e a sua reflexão ela vai se dar pelo foco, né? Então, incidiu paralelamente ao eixo principal, sua reflexão é pelo foco. Também vai um segundo raio, ele vai incidir passando pelo foco, né? Quando ele entra passando pelo foco, né, a sua reflexão é paralela ao eixo principal. Então, olha só, incidiu passando pelo foco, sua reflexão é paralela ao eixo principal. Onde que vai ficar, então, essa nossa imagem? Olha só, né, lembrando sempre que ela vai ficar posicionada no ponto de intersecção entre os raios refletidos. Então, olha só, nós temos aqui o objeto e a imagem. Suas características, olha só, real, né, está do mesmo lado aqui do objeto, está em frente ao espelho, então ela é uma imagem real. Ela é invertida também em relação ao objeto e maior que o objeto. Agora a imagem ela ficou um pouco maior do que o objeto. Então observem que o objeto entre o centro de curvatura e o foco conjuga uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Temos um quarto caso quando o objeto está sobre o foco. Então, nós colocamos um objeto sobre o foco. Temos aqui atrás o centro de curvatura e aqui nós temos o foco. O objeto está posicionado exatamente sobre o foco. Bom, em raio incidente, né, passando aqui paralelamente ao eixo principal, vai refletir pelo foco. Sempre entrou paralelo, sai pelo foco. Agora, observe que nós não temos como fazer esse segundo raio passar pelo foco, porque se ele for passar pelo foco, ele vai, né, descer aqui verticalmente. Então, nós vamos ter que utilizar aqui uma outra propriedade, que é o raio que incide passando pelo vértice. Então, olha só, esse raio ele vai incidir passando pelo vértice. Só que observe que aqui ó, nós vamos ter um determinado ângulo de incidência. Todo raio que incide pelo vértice, ele reflete formando o mesmo ângulo. Então, o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Então, olha só, ele vai também refletir aqui com o mesmo ângulo. Agora, observem que esses dois raios refletidos, eles são paralelos, eles não vão se interceptar em nenhum momento. Olha só, as características dessa imagem, elas são um pouquinho diferentes, né, das demais, mesmo porque nós costumamos dizer que essa imagem ela é imprópria. Bom, o quinto caso é quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, ou seja, entre o foco e o espelho. Temos aqui atrás, né, só para lembrar o centro de curvatura, foco e aqui o vértice. Então, o objeto está entre o foco e o espelho. O raio vai incidir aqui paralelo ao eixo principal, né? A sua reflexão também vai se dar aqui passando pelo foco. Observe que ele entra paralelo e sai passando pelo foco. Novamente, nós vamos ter que utilizar o recurso do raio incidente pelo vértice. O raio vai incidir aqui no vértice e ele vai refletir também pelo vértice, olha só, né? Formando aqui o mesmo ângulo. Não esqueçam, quando um raio de luz, mesmo no espelho
esférico, quando ele incide pelo vértice, né, ele reflete com o mesmo ângulo. Agora, como que nós vamos projetar? Observe que desse lado aqui, esses raios refletidos, eles não vão conseguir se encontrar, eles não vão se cruzar. Mas há uma possibilidade, como vocês observem, que aqui eles estão abrindo, né? E aqui atrás eles estão fechando. Então, olha, nós vamos projetar essas reflexões atrás do espelho. Olha só, projetando aqui a reflexão 1 e a reflexão 2. Olha o que aconteceu. Eles se encontraram aqui atrás do espelho. E aí nós temos a nossa imagem atrás do espelho. Essa, né, essa seta vermelha aqui que representa a imagem, ela está se projetando atrás do espelho. Então aqui ela tem algumas características agora um pouco diferentes, são diferentes dos 4 primeiros casos. Então olha só, essas características já começa que a imagem não é real, né? Toda imagem formada atrás do espelho, ela é sempre virtual. Então olha só, virtual porque ela é formada atrás do espelho. Ela tem o mesmo sentido do objeto. Nesse caso, nós dizemos que ela é uma imagem direita, ou seja, o objeto está verticalmente ascendente, a imagem também está verticalmente ascendente, ela tem a mesma direção, olha só. Então, nós chamamos essa imagem de direita. E ela é maior que o objeto. Então, todo objeto que está entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, ele conjuga uma imagem virtual, atrás do espelho, direita, porque ela tem o mesmo sentido do espelho, e maior do que o próprio objeto. Ok? Pessoal, são os 5 casos que nós temos de formação de imagens em espelho esférico côncavo, e eu espero que essa videoaula possa ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas, e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!